Então me ajude a calcular essa barra que você quer aquecer. Epa. Bananana. Atenção, 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 porque você sabe, calor sensível e calor latente tem que conhecer. Provavelmente você já ouviu como que macete e que moleza. Mas antes vamos conversar sobre o que acontece aqui. Para entender, família, calor sensível e calor latente, você precisa entender esse processo. Inicialmente, nós temos um bloco de gelo que está a menos 20 graus Celsius. E com uma fonte térmica, que pode ser um isqueiro, uma vela, um fósforo, o que é que você faz? Você começa a oferecer energia térmica. E lembre-se que, mediante esse processo, nós vamos ter um aumento de temperatura, ou podemos ter também uma mudança de estado físico. E é justamente nessa diferença de mudar a temperatura e mudar o estado físico que está a nossa aula de hoje. Pois a diferença do calor sensível e do calor latente está em como o corpo se manifesta em relação a isso. Como assim que o corpo se manifesta em relação a isso? Atenção. Eu comecei a oferecer energia a esse bloco de gelo. Esse bloco de gelo saiu de menos 20 e foi para 0. Observe que aqui houve uma mudança de temperatura. Observe que aqui o bloco de gelo saiu de menos 20, foi para menos 15, menos 10 e chegou até 0. Então, do menos 20 para o 0, houve um aumento de temperatura. Houve uma variação de temperatura. Então, esse calor envolvido nesse processo vai ser chamado de calor sensível. Agora, esse bloco de gelo atingiu 0 graus. Quando atinge 0 graus, você sabe que nós estamos diante do quê? Do ponto de fusão. Quando chega em 0 graus, muda de estado físico. E ao longo dessa mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Durante esse processo de derretimento, a temperatura se mantém constante. Então, se você olhar, por exemplo, esse gráfico que representa a curva de aquecimento desse bloco, observe que começamos no eixo da temperatura no menos 20. Eu começo a oferecer calor, saio do menos 20, menos 15, menos 10, cheguei no 0. Observe que eu continuo oferecendo calor, mas a minha temperatura não varia. Sabe por quê, família? Porque nessa fase B está acontecendo a mudança de estado físico. Então, quando você tiver um gráfico que represente a curva de aquecimento, as regiões onde a temperatura não varia são as regiões de mudança de estado físico. E nessas regiões você tem o calor latente. Então anote que o calor sensível
se refere à mudança de temperatura. E calor latente se refere à mudança de estado físico. Gui, e como são as fórmulas? Atenção e olhe para cá. Nós vamos ter o calor sensível associado à mudança de temperatura e o calor latente associado à mudança de estado físico. A fórmula do calor sensível, a fórmula que você vai utilizar para calcular essa quantidade de calor sensível é mc delta θ. M é a massa, C é o calor específico da substância e o delta θ é a variação de temperatura que o corpo sofre. É o famoso quimacete. Se você tem uma barra, por exemplo, que tem uma massa M e é feita de um certo material que possui um calor específico C, se você sabe a variação de temperatura sofrida por essa barra, você consegue calcular essa quantidade de calor envolvida nesse processo. Então me ajude a calcular essa barra que você quer aquecer. Use quimacetT. Use quimacetT. Use quimacetT. Use quimacetT. E a CAF gosta, viu? Já o calor latente vai ser o quimolesa. Então você tem quimacete e quimolesa, ou quimole. M é a massa e L é o calor latente da substância, que pode ser de fusão ou de vaporização, por exemplo. Vai depender de qual contexto a questão se trata. Fez sentido? Tranquilo. Podemos agora atacar uma questão da CAF? Perfeito. Vamos para cima, então. Foco total. Lembre-se que dividimos a nossa questão em 3 etapas. Na primeira etapa, nós vamos ter quantidade de calor sensível. Nós vamos ter quimacete, porque nós temos uma variação de temperatura. A massa 50, calor específico do gelo 0,5 e atenção a esse jogo de sinal. Variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Menos com menos aqui, ficou mais. Então, a quantidade de calor referente à primeira etapa é 625 calorias. A segunda etapa é a etapa do derretimento. Então, nós vamos ter quimolesa. Nós vamos ter quantidade de calor latente. A massa é 50, o L 80. Sendo assim, a quantidade de calor nessa fase vai ser 4.000 calorias. E agora, a última etapa. E essa quantidade de calor é mc delta θ. Eu saio do zero e vou até o 25, variando a minha temperatura. O calor específico agora é o calor específico da água no estado líquido. Perfeito. A massa é 50, então a quantidade de calor dessa etapa vai ser 1.250 calorias. Agora, a quantidade de calor envolvido em todo o processo
vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Então, nós temos 625 mais 4.000 mais 1.250. Nós temos uma quantidade total de 5.875 calorias. A resposta, então, é a letra B, de Bahia. Aula assistida é lista resolvida. Vamos para cima e vamos passar. Até a próxima aula.